Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal, o Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança, no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança existe dentro do YouTube, mas as entrevistas acontecem, pelo menos por enquanto, ao vivo no Instagram. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque depende de você a longevidade do canal Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um grande professor de dança clássica, Flávio Sampaio, extremamente querido, respeitado pelos seus pares, pelos bailarinos com quem ele já trabalhou e trabalha. O Flávio tem uma boa carreira como bailarino, uma carreira extensa como professor, trabalhou em grandes companhias no Brasil e também no exterior. Nós vamos conhecer do Flávio como é essa história, então, de trabalhar até na Europa, levar o balé de onde o balé veio, não é? E eu já estou vendo aqui, o Flávio já está aqui, vamos chamá-lo aqui. E pessoas muito queridas, Delma, Jorge, sejam muito bem-vindos. Então, Flávio Sampaio, vamos aqui conversar. Com certeza inspiradora. Flávio. Olá! Olá, Wanderson, boa noite. Boa Obrigado noite. pelo convite, um prazer estar com você. Imagina, Flávio, o prazer é todo nosso aqui, todo nosso. Flávio, você não tem noção de... Olha, Márcia Fagione entrou aqui, trabalhou com você com certeza. Você, Meu querido amigo. Flávio, você não tem noção de como eu ganhei parabéns por ter convidado você. Olha, estou feliz. Você é muito querido. Flávio, você tem dados muito importantes aí na sua carreira, né? Hoje você é diretor de uma companhia, já foi diretor de escola e hoje também é. Você tem um título de doutor honoris causa, isso em reconhecimento ao seu trabalho. Mas eu queria saber como é que a dança entrou na sua vida. Por que você foi para a dança? E é uma coisa que eu não sei explicar, Wanderson. Hum, Eu nasci numa cidade muito pequenininha, no interior do Ceará, que é? a Paracuru, que há 70 anos atrás era bem menor. E aqui não tinha televisão, não tinha cinema, nada que me remetesse ao movimento. E Ah, eu ia para a praia, muito garoto, e eu dançava para ver a minha sombra na areia. E depois de muitos anos eu fui descobrir que às vezes eu fazia alguns movimentos que lembravam muito o balé clássico. Por exemplo, eu sabia fazer a morte do cisne. ah, Pelos braços da morte do cisne, eu brincava o tempo inteiro de fazer aquilo na sombra. Eu não me lembro se eu cheguei a ver balé numa idade muito tenra, né? Não lembro, mas eu sabia fazer isso. E só algum aham. tempo depois é que eu fui descobrir que aquilo era balé. Flávio, isso é muito interessante, né? Antes eu queria já mandar um recado para vocês, que apareceu aqui, Esther Braga, mandando um abraço para você, Márcia Fagione, dizendo que é um prazer estar aqui com vocês, obrigado, Márcia, é um prazer ter você aqui também. É, Flávio, existe uma frase no mundo que diz assim, o que começa errado, termina errado. E você começou com Denis Gray e Jane Blount, dois grandes professores. Então você começou muito bem. Você só poderia ser esse professor que você é. Uma Que sorte, privilégio, não é? uma sorte, foi uma sorte. E aconteceu por acaso, porque eu tentei É. fazer balé antes deles. Eu tentei fazer algumas vezes aqui no Ceará, havia o Hugo Bianchi, que era um professor que ensinava no Teatro José de Alencar, Uhum. e algumas vezes eu pedi para o Hugo para entrar na escola dele, e ele me dizia que não podia, porque não podia misturar meninos e meninas numa situação onde o corpo era tão próximo, era uma situação Uhum. corporal.
naquela época, os pais não iriam aceitar que um rapaz fizesse aulas de balé junto com as meninas, e por isso ele não me aceitou. E eu fui fazer teatro. Nessa época, eu fiz o curso de teatro da Universidade Federal. Uhum. E quando o Denis Gray veio para o Ceará, a convite do Serviço Nacional da Indústria, e abriu a escola de balé, eu disse, agora é minha vez, agora eu vou fazer isso. Uhum. Wanderson, eu fiquei numa fila enorme, quase que uma tarde inteira. Quando chegou a minha vez de fazer a inscrição, eu descobri que meu pai não era industriário e que eu não Ah, tinha direito, eu não ia poder fazer aquilo. ah, Eu, naquela época, eu estudava no colégio militar e eu saía de casa cedo. Ao invés de ir para a aula no colégio militar, eu desviava o percurso, ia para a escola do SESI e ficava assistindo às aulas do Denis Gray por trás de uma cortina. ah. Porque o Denis era muito bravo, eu tinha muito medo dele. Ele Eu era. abria a cortina um pouquinho, assistia, e eu fiquei, foi em fevereiro que ele abriu a escola, e eu fiquei até o dia 5 de maio, assistindo a aula atrás da cortina, e abandonei o colégio militar. No dia 5 de maio, eu estava no palco, do lado da escola, do lado da sala da aula, havia um teatro lindo, que ainda existe aqui no Ceará, Aham, e o palco estava, o teatro todo escuro, uma luz de serviço e uma música clássica tocando. aham, E eu subi naquele palco, entrei assim, e comecei a fazer os movimentos que eu fazia na praia, aqui em Paracuru, e que eu via na aula do Denis Gray. E aí, de repente, do escuro veio aquele senhor, né, loirinho, pequenininho, e olhou para mim e disse, onde você aprendeu o balé? E eu tinha muito medo, eu sempre fui muito tímido, e eu disse, eu nunca aprendi, não, senhor. Ele disse, não minta para mim, você é aluno do Hugo Bianchi. Eu disse, não, é que eu assisto a sua aula atrás da cortina. Ele disse, pois vem amanhã que você vai aprender. Foi assim que eu comecei. Olha, e aí que maravilha. Eu queria registrar aqui Delma Figueiredo tecendo um elogio a mim. Muito obrigado, Delma. E aí, em pouco tempo, você se tornou profissional. Sim, eu estudei com o Denis e com a Jane 3 anos. Uhum, Aí, no terceiro ano, o SESI me deu um prêmio de melhor aluno. Haviam outras atividades, havia música, esportes, e todos os anos ele elegia uma pessoa para premiar e levar essa pessoa em um lugar onde aquela atividade fosse em essência. E o meu prêmio aham, foi fazer um mês de aulas no estúdio da Tatiana Lescova. E aí eu fui lá, um dia, eu não conhecia as pessoas, Wanderson, e eu não falava com elas, porque eu era muito tímido, eu ainda sou uhum, muito tímido, eu brigo sim, com a minha timidez o tempo inteiro. E um dia a aula estava muito diferente. Tinha um jovem senhor sentado lá na frente e todo mundo muito calado, muito tenso, havia uma tensão no ar que eu não entendia o que era. Fiz a aula, do jeito que eu conseguia fazer. Com 3 anos você ainda não consegue fazer tudo. uhum, E no final da aula eu descobri que aquela aula era uma audição, que aquele senhor era o Hugo de la Valle, diretor do Teatro Guaíra, era uma audição para bailarinos, para contratar bailarinos para o Teatro Guaíra, e que eu havia sido aprovado, só eu tinha sido aprovado. Todos os outros sabiam que era uma audição, só você Menos que eu. não. Flávio, que maravilha. E E como é que assim foi foi? que eu comecei. Pois Aí é. nesse. Perdão. Ah, imagina, acontece. Perdão, Flávio, não, desculpa. Não. imagina, isso acontece. Flávio, e aí você é um jovem, 3 anos apenas, aprendendo, né? Como você falou, com 3 anos a gente ainda é cru. E Sim. você entrou no universo profissional. Como é que foi isso para você, inclusive emocionalmente? Foi maravilhoso. Eu acho assim, eu estava falando um dia agora para os meus alunos, que toda vez que eu me lembro, eu, bailarino, né, que eu tenho a minha memória de bailarino,
eu me lembro do Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra foi o momento mais delicado da minha vida, foi o momento mais bonito, porque toda vez que eu passava, eu vinha caminhando da minha casa para ir trabalhar no Teatro Guaíra, eu passava em frente. O Teatro Guaíra é lindo, é um prédio moderno, né, uma arquitetura maravilhosa. E sempre que eu passava em frente, eu pensava, meu Deus, como eu sou feliz. Eu trabalho fazendo aquilo que eu amo fazer. Uhum. Então, assim, esse pensamento sempre me perseguiu a vida inteira, né? Esse dom, mas esse presente que Deus me deu de fazer algo que eu amo fazer. Então, assim, eu passei a Uhum. minha vida inteira trabalhando em uma atividade que não era trabalho, era prazer. Então, é um privilégio, isso é um privilégio. E o Teatro Guaíra, eu também aqui, eu tive o privilégio, roubando aqui a sua palavra, eu tive o privilégio de entrevistar já alguns bailarinos do Teatro Guaíra. E a mim impressionou o quanto esse teatro alimenta os artistas da casa. Não é? Não é um teatro onde você entra, faz aula, ensaia e dança e vai embora. Não é. Ele alimenta muitos artistas de lá. Olha, MVD Sister dizendo, grande Flávio, assistindo de Montevidéu. Olha que legal. Prazer. Flávio, e daí do Guaíra você se mudou para o Rio, para o Municipal do Rio? Como Sim, é que... faziam 15 anos que o Municipal do Rio não fazia audições. Uhum. Então, assim, houve uma mudança quase que total. A Márcia Fagione está aí assistindo, e foi nesse mesmo momento que também ela entra para Shirley a também companhia do estava Brasil. aqui, não sei se está ainda. Eu acho que a Shirley entra um pouquinho depois, eu não Depois, tenho né? assim na memória. E lá no Teatro Guaíra, a gente fez um espetáculo que fez um sucesso, que foi uma Gisele, que foi a primeira vez que a Ana Botafogo entra no palco como primeira bailarina. Aliás, Aham. é a profissionalização da Ana. Nós entramos no palco no mesmo dia, nos profissionalizamos aqui no Brasil no mesmo dia, porque a Ana já tinha tido uma experiência profissional no Balé de Marseille. Marcelo. Olha aqui, desculpe te interromper. Márcia dizendo que foi em 1977. Sim, 1977. Em fevereiro eu entrei para o Teatro Guaíra e em agosto passei para o Teatro Municipal. Então eu só fiquei no Teatro Guaíra 6 meses. Esse foi um curto período, mas foi um período muito rico. Uhum. E olha, é interessante, a Cíntia está aqui dizendo que a sua história é linda e a gente apenas começou, né? Falando que realmente a vida de bailarino não é fácil. Ô Flávio, e aí você foi para o Municipal do Rio, que diferenças você detectou logo de imediato? Como é que foi para você essa mudança de companhia? Era mais difícil, porque também assim, as minhas duas audições foram tumultuadas. A primeira eu contei que eu não sabia que era uma audição, e a Aham, segunda eu quase não fui. Porque eu achava que eu era muito cru, Wanderson. Eu achava que eu tinha muito ainda que aprender. E aham, quando o Municipal abriu audições, a gente estava acabando uma temporada de Gisele em São Paulo. Era um domingo, nós tivemos um espetáculo às 5 da tarde, ficamos no hotel para retornar para Curitiba na segunda-feira. E metade da companhia foi para o Rio de Janeiro para fazer a audição para o aham, Teatro Municipal. E eu não fui. No jantar, eu encontrei uma bailarina que é carioca, que era do Guaíra, Tânia Lupe. E aham. a Tânia me chamou e disse, você não foi fazer audição? Eu disse, Tânia, não, eu não tenho condições de entrar para o Teatro Municipal, eu ainda não estou preparado. Ela sabia da minha história da audição anterior, ela disse, você entrou aqui sem saber que era uma audição. Pelo menos você vai saber como é que é uma. E isso me convenceu. Eu Aham. peguei um ônibus meia-noite em São Paulo, fui para o Rio, me inscrevi e fiz a audição. A audição durou mais que um dia. Começava com um desfile, só olhando a altura, como é que eram os nossos corpos. Depois uma aula, depois uma variação. A audição foi num clube chamado
Copa Leme, que era onde a companhia estava trabalhando, Aham. e passaram algumas pessoas. Passou a Ana Botafogo, eu não vou me lembrar de nomes, eu tenho dificuldades com nomes e datas. Eu não vou dizer para Sim, não tem não importância. fazer. Era a dona Dalau na direção? Não, era o Não? Jorge Garcia. Ah, sim. Era o Jorge Garcia, era anterior, bem anterior a da Lau. Depois do Jorge ainda teve Tatiana Lescova, depois é que foi o Jorge Garcia. Tá. Aí você dançou todos os balés de repertório no Teatro Municipal. Aí, no Municipal, eu dancei bastante coisas, assim, eu dancei o Combate, que é um balé William para Dollar, um pequeno não é? grupo, do William Coreógrafo. Dollar, isso, um balé para uma primeira bailarina e três rapazes, quatro rapazes, desculpa. E dancei Ritmetron, que era um balé muito incrível. Não vou ter problemas com nomes. Dancei vários coreógrafos. Aliás, assim, quase que todo o repertório daquela casa durante esse tempo. Tem um momento, assim, que já era da Lau, que era diretora, que acontece uma tentativa de fazer um balé brasileiro e ela monta 3 balés com temática brasileira. Eu acho que esse é um momento muito importante que a maioria das pessoas às vezes esquece É, e que foi feito pelo Gilberto Mota como coreógrafo e que foi um momento incrível, porque ali eu acho que a gente tem um repertório que é nosso, que um não é um desses, repertório emprestado, que não veio de fora, que a um gente não de- está apenas reproduzindo algo que foi feito para outras companhias, e sim que é algo nosso. E que, infelizmente, não ficou no repertório daquela casa. um desses foi o Gabriela, não é isso, Gilberto? E isso, Gabriela, com os cenários do Caribé, com um balé incrível. A Márcia Fagione está dizendo que o Ritmetron é do Arthur Mitchell, né? O Arco Mítico, isso. E Ela Carlinhos, também estava lá. é, Triunfo de Afrodite, ela também estava lá. A Márcia é uma bailarina lindíssima, assim, ela sabe que eu sou muito admirador do trabalho dela. eu também, ela já é minha convidada, mas é tímida. Ó, ela falando que Carlinhos Moraes também fez Ritmetron, não é? Foi, nós fizemos duas versões de Ritmetron, sim. Ô, Flávio, e aí, você de bailarino se transforma num professor que é um caminho meio comum. Normalmente os bailarinos vão para essa área, né, para ensinar. Só que você Não foi assim que a direção do Teatro Municipal quis para mim, não. Eles não. queriam que eu fosse para maquiagem ou para o ensaiador. Só que eu não achava que era isso que eu queria. E eu Ah, que insisti em ser professor. Eu parei muito cedo, eu dancei menos de 10 anos, por causa de um acidente. Né? Eu sofri um acidente no ensaio, ah, e depois dali ainda tive uma tentativa de retornar, mas não deu, tive que fazer outras cirurgias. Eu tive problemas sérios na coluna vertebral. aham, E dali, eu acho que quem é responsável por eu ter retornado, por eu ser professor, foi a Jânia Batista. ah, Na verdade, eu nunca tinha pensado em dar aulas. A Jânia precisou de um professor para o balé de Niterói, naquela época dirigido pela mãe dela, pela Eufânia Dona, Peçanha, isso. e um dia ela passou e deixou um bilhete embaixo da minha casa, na minha porta, se eu podia dar uma aula para ela, porque ela tinha tido um problema de última hora. Eu disse, essa mulher é maluca, eu não sei fazer isso. E eu fui, né? Eu fui porque fui em atenção a ela. Tinha tempo, estava disponível. Wanderson, eu entrei na sala e aquele era o meu lugar. Eu sempre fui Então, muito tímido. O você sabe, palco sempre foi difícil, mas a era sala de aula não. não, né? Era sobre isso que eu estava falando. Não era exatamente sobre quem lhe conduziu, mas sobre essa é isso, encontrar esse lugar, porque você é tido como um grande professor e você não se lembra de mim, mas eu fiz umas 3 ou 4 aulas com você no Balé de Niterói e eu era muito No balé magro de mesmo. Niterói,
Dirigido pela Áurea Hammer ou pela Eufemia? Isso, Áurea. Pela Áurea. Não é? E ali as pessoas elogiando você antes de você chegar, e aí você veio de aula, realmente uma boa aula, muito boa. Então você descobriu esse talento, e você estudou com muita gente boa, não é? Mas, Wanderson, assim, quando a gente vai dar aula, a gente remete aquilo, porque assim, a formação. Quando Uhum. você começa a dar aula, o que vem na sua cabeça para fazer aquilo são os anos que você estudou, como você estudou aquela sequência, porque dar aulas para uma escola é completamente diferente de dar aulas para uma companhia de balé. Completamente. E Uhum. só que assim, eu estudei, na verdade, 3 anos, eu não tinha Ó, informação nenhuma. tivemos um pequeno probleminha aí com a internet, isso é comum, e aqui no Rio de Janeiro. Flávio, tá me escutando? Deu uma congelada Eu de estou escutando novo. você. Eu escuto você. Para mim aqui está É, normal. tá. Para mim está um pouco embaçado aqui essa imagem. Pode continuar falando, vamos tentar aí. É, foi aí que eu descobri que eu tinha que estudar mais. E eu comecei a estudar o corpo. Como eu havia me machucado seriamente, e naquela época haviam muitos bailarinos machucados, eu quis Uhum. descobrir por que nós nos machucávamos tanto. O que é que nós estávamos fazendo que agredia tanto o nosso corpo? E eu acho Aham. que foi aí que eu encontrei o meu caminho, porque eu fui por um caminho diferente dos outros. Geralmente os professores vão pela tradição, vão pelo conhecimento das escolas de formação. Lógico que esses Uhum. conhecimentos eles são importantes, eles não podem deixar de existir. Aham. Mas eu busquei que o meu conhecimento a partir do corpo. Eu quis reproduzir essas escolas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, mas a partir do que o meu corpo, o corpo do meu aluno poderia fazer. Como ele poderia fazer e melhor aquilo. Como ele poderia fazer aquilo sem agredir o corpo dele. E como é que ele podia tirar melhor proveito daquilo. Então, o tempo inteiro eu fui estudar isso. Né? No começo, eu sempre tive muita facilidade de montar passos, Hum. de dar uma aula muito dançante. É uma facilidade que eu trazia comigo, eu não precisava me esforçar muito com isso. Mas teve uma época que eu me rebelei muito contra isso, porque eu Hum. dizia para mim, eu não quero ser esse professor. Né? Eu não quero ser só um bonitinho, fazer uma aula gostosinha de fazer e depois pronto, aquilo não ajudou nada ao meu aluno. Não, eu queria fazer isso, eu queria ajudar aquelas pessoas, eu queria contribuir para o desenvolvimento daquelas pessoas. E aí eu fui estudar, eu acho que eu estudo a vida inteira, nunca você para de É. fazer isso. Eu me lembro até hoje dos seus dedos no meu corpo me colocando em cima da perna esquerda quando eu estava fazendo um dégagé derrière, que eu estava com peso do outro lado. Eu pensei Uhum. comigo, olha como ele é atento. Muito obrigado. Ô Flávio, e aí você trabalhou, você foi professor de grandes companhias, do Municipal do Rio, e você foi para fora. Como é que é chegar na Europa e dar aulas de balé clássico ali, na Europa, aquele território que, na verdade, criou a dança clássica? Se encontrou É. dificuldade, encontrou barreira, ou foi tranquilo? Encontrei sim. Ah, No, em Munique, o primeiro lugar que eu trabalhei na Europa foi em Munique. Eu fui convidado pela Célie Barbier, que era uma bailarina franco-brasileira, que foi estrela do Balé de Munique e ela agenciava professores para levar para companhias para dar pequenos trechos, por pequenos momentos, para que os bailarinos descansassem do seu mestre de balé. Eles fazem isso muito na Europa. uhum. E depois eu fui convidado pelo Lorca Massini para dar aula na Ópera de Varsóvia. Aham. Foi logo depois da queda do Muro de Berlim e até então nenhum brasileiro tinha entrado
domínio, né? Assim, o leste europeu era um domínio da Rússia, e o balé na Aham. Rússia não precisava de um professor brasileiro. Mas, por algumas questões da vida, né? Coisas da vida que a gente não sabe, às vezes, a dimensão que é, eu estava Aham. lá. Eu tinha um tradutor, sabe, Wanderson? E Ah. esse rapaz, ele me torturava todos os dias quando eu entrava na sala de aula. Como, Flávio? Ele entrava... Oi? Como? Ele entrava comigo na sala de aula e ele dizia assim para mim, porque eu acho que ele devia pensar assim, o que esse cara que vem lá do Brasil, da América do Sul, tem fazer aqui, né? O que é que ele vai contribuir com esse lugar? Ele dizia assim para mim, ó, nessa sala deu aula Tchequete e Hansen. Aí começava a dizer os monstros sagrados da dança que já tinham dado aulas naquela sala de aula. E eu dizia, puta que pariu, eu já estou nervoso. Desculpa, desculpa a palavra. Ah. Eu já estou nervoso, e esse cara ainda vem me dizer isso. Todos os dias ele falava isso. Até que um dia ele disse assim, quer saber? Eu venho lá do Ceará, eu estou aqui porque eu sou convidado. Se alguém me convidou é porque eu tenho algum mérito e eu vou fazer meu trabalho do jeito que eu sei. Eu fui convidado para dar 3 aulas a princípio, era pouquíssimo. Eu tinha ido a Varsóvia visitar o meu primo, que é maestro na ópera de Varsóvia, Ah. e acabei ficando um mês inteiro, porque eles foram prorrogando essas 3 aulas. Então, eles gostaram do meu trabalho. É incrível. Sempre aparece alguém tentando invalidar aquilo que você sabe, né? Uhum. Olha, Impulse Dança, dizendo que você é um mestre simplesmente único, que você tem um olhar dançante, que faz qualquer corpo dançar. Muito bom receber esse reconhecimento, né? Eu não faço qualquer corpo dançar. Eu acho que Segundo qualquer essa corpo pessoa, pode faz. dançar. Aham. Flávio, e aí você trabalhou com grandes diretores de cinema e de teatro. Você trabalhou com Franco Zeffirelli, que é responsável por um filme absolutamente lindo, né, que é Romeu e Julieta, e trabalhou com Gianni Rato também, que eu acho que ele dirigiu a Tônia Carreiro, se eu não me engano. E isso é o quê? Você atuando como professor ou como coreógrafo? Foi logo como bailarino. Ah. Logo que a gente entrou, Márcia Fagioni também estava nesse período. La Traviata, que foi a ópera que o Franco Zeffirelli veio fazer no Brasil, foi o segundo espetáculo a ser apresentado no Teatro Municipal depois da Reforma, de 1977. E era uma ópera magnífica, Wanderson. Assim, eu tenho lembranças, né, na minha memória, vestido de palhaço, meu personagem era um palhaço, Uhum. no palco, maravilhado com aquela cena. Né? Imagina um menino que acaba de sair de uma cidade pequena, filho de um pescador, e de repente está no maior palco do Brasil, fazendo um espetáculo de um grande diretor, de um mestre que sabia exatamente o que ele queria. Para você ver como era magnífico esse espetáculo, ele começa a ópera La Traviata pelo final, quando ela recebe a carta do amado dela, dizendo que havia descoberto toda uma trama que tinha sido feita para separá-los, só que ela já está com tuberculose e ela lê a carta e diz, é tarde, agora é tarde, nada mais vai acontecer. Que é como termina a ópera, que ela está morrendo. E num blackout, tudo isso muda, passa o cenário de ser do quarto dela, que era todo negro, a uma sala, um salão de baile com milhares de pessoas, maravilhoso. Assim. Um truque caríssimo, porque eram carros de madeira construídos por cima do palco, que eles eram empurrados e quando se movimentavam, modificava os cenários. E, de repente, estávamos todos nós em cena, dentro de um baile. E o meu olhar de menino do interior do Ceará ficava maravilhado com aquele cenário, com aqueles truques
de teatro que eu, naquele momento, estava começando a conhecer. Acredito que para Márcia também deve ter sido a mesma coisa, porque é um espetáculo que quem participou jamais vai esquecer. E aí a gente deu o gênio que foi esse senhor, o Franco Zeffirelli, que veio, ele não mandou um assistente, ele mesmo dirigiu a todos nós. Isso é maravilhoso, né? Porque talvez as pessoas não saibam. Muitos grandes coreógrafos primeiro mandam um assistente para montar o espetáculo e depois eles chegam para fazer um alinhavo, né? Não é o que você está dizendo. Márcia está dizendo que foi uma montagem, sim, maravilhosa, La Traviata. E aí, Flávio, você hoje é diretor de uma companhia de dança, de uma escola. Eu queria saber como é que você trata essa questão da formação técnica, artística, como é que você orienta esses estudantes, porque se eles estão ali numa escola de formação, eles querem ir para o mercado de trabalho, é o que a gente imagina. E a gente está num país onde o mercado é muito restrito. Como é que é essa realidade? Wanderson, eu acho que assim, eu me tornei um professor meio estranho. Eu sou hoje uma pessoa estranha dentro desse mercado. Talvez hoje as pessoas do balé já não me considerem mais uma pessoa ligada ao balé. As Ah, pessoas da dança contemporânea dizem que eu sou do balé, que eu não tenho nada a ver com a dança contemporânea. Mas aqui em Paracuru, a gente já tem 25 anos, né? Eu vim aqui passar umas férias e ah, eu acabei ficando, me apaixonei por um grupo de 10 jovens e aqui eu fui experimentando outras questões. Aqui eu fui achando a dança, independentemente da técnica que leva essa dança, que conduz essa dança. Para mim, o importante era o que estava no palco, que ia no palco. Que artista é esse que pode provocar reações em uma plateia? Para mim, me interessava isso. Para mim, não me interessava a técnica como fim, a técnica é um trilho que pode levar aquilo. E aí eu fui achando que numa cidade de pescadores seria extremamente agressivo eu trazer uma dança que foi construída na corte europeia, com todas as ações que aquele grupo social promoviam, né, em cima de uma pirâmide social, que aqui uhum, nós estaríamos na base dessa pirâmide, então eu não quis reconstruir isso, eu quis construir uma dança que fosse deles, para eles, que eles pudessem contar a partir das suas próprias vivências e das suas próprias emoções. E aí eu fui modificando o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de dar aulas, porque eu estava trabalhando para eles, para aquele grupo. E eu acho que hoje eu estou muito afastado daquele professor que eu fui no Teatro Municipal, porque lá eu dava aulas para um grupo de bailarinos que ia dançar um determinado repertório. E eu acreditava que, como mestre, como professor deles, era minha obrigação aproximar suas técnicas, suas vivências artísticas com aquele repertório. Aqui eu não tenho esse repertório. Nós dançamos coisas clássicas muito mais como um motivo didático do que como realmente um trabalho de repertório. Não é nossa vontade, não é nosso desejo ter no repertório balés do período romântico, do balé uhum, clássico. Nós fazemos algo que é mais contemporâneo, e aí eu aproximei a técnica do balé, que é o que eu sei fazer, eu não uhum, modifiquei o meu repertório coreográfico dentro da aula, eu fui modificando a essência, eu fui uhum. modificando a dança, que hoje eu chamo a partir da perpendicularidade e da estabilidade. Eu peguei esses dois padrões que são do balé clássico, que estão em qualquer aula, em qualquer escola, para desenvolver uma dança que fosse pulsante, que viesse de dentro para fora.
e não fosse apenas repetido até o corpo poder se apropriar daquele movimento. Como é que a plateia recebe esse trabalho? E os bailarinos também? Os bailarinos, eles só conhecem esse trabalho. Às vezes, quando a gente viaja, eles assistem outro. A plateia... Mas hoje a gente tem a internet, a gente tem muita informação sem sair de casa, né? Isso. Eles gostam do que eles fazem. Às vezes, eles têm o desejo de dançar também aqueles repertórios. Uhum. Eu tenho alunos que podem dançar esse repertório tranquilamente. Não há diferença na formação. Uhum. Tenho alunos que também foram para outras companhias que trabalham com um olhar mais parecidos com o nosso. Uhum. A princípio, eles gostam. A cidade recebe muito bem. Eu acho que a cidade tem um orgulho muito grande dos bailarinos que ela conseguiu produzir. Né? Nós temos muitos meninos que passaram por aqui. Isso foi algo também inédito. A gente não esperava que, durante um período lá atrás, hoje a gente tem menos rapazes, mas a gente tinha mais rapazes na escola do que meninas, do que moças. Então, isso foi algo inédito. E, aos poucos, também, a gente virou uma escola política, uma escola social, sabe? A gente não conseguiu, ou não quer também não ser isso. A gente gosta de ser isso. Né? Aqui também a gente trabalha o ser como um ser político, o ser como um ser social. A gente desconstrói preconceitos. Daqui saiu uma bailarina que hoje está na Pina Bausch, que é a primeira bailarina trans a estar numa grande companhia europeia. Né? Uma menina negra que veio da periferia e uma menina trans. Né? Saiu da nossa escola e hoje está nessa companhia, que hoje está fazendo uma turnê. Ela hoje está na China, na Austrália, China, e dançando o papel da Pina no Café Milha, que é um balé icônico, e ela faz aquele papel. Então, assim, só isso, Wanderson, eu acho que só ter colocado o nome Brito no mercado, eu acho que me deixa feliz pelos 25 anos. Né? Olha, Olha, que a gente faz aqui. Você está recebendo aqui um abraço de um ex-aluno do Jairo Benites. Ele disse que foi seu aluno na Maria Olenevo porque ele pedia para entrar na sua aula. E está agradecendo aqui. Um abraço. Ele mora na Argentina, ele é argentino, sim, eu lembro. É um grande profissional, já foi meu convidado aqui também do canal. Né? O Flávio, eu ia lhe perguntar, você trabalha muito com a sua intuição, não é? Sim. Aquele menino lá que olhava para a sombra e imitava a sombra e que acabou impressionando a um profundo conhecedor da dança, que foi o Dennis Gray, e agora você vem para esse trabalho muito particular seu e prefere optar por uma dança que é representativa daquela sociedade, não importar algo que é de uma sociedade tão distante. Isso é muito fruto da intuição. E a intuição nos fala muita coisa. Né? O que mais você pretende na sua carreira ou com essa companhia especificamente? Olha, eu quero que ela possa possibilitar mais pessoas a experimentar a dança. Não só a dança, a gente não tem essa vontade de profissionalizar pessoas. Eu acho que isso é um desejo que tem que ser deles. Mas a gente quer que a dança modifique essas pessoas como cidadão, como que elas possam ter uma visão de mundo a partir da arte melhor, que possam construir um mundo melhor. A gente está trabalhando para que essa escola ela fique estatal. Né? Eu já estou velho, eu já sou um homem velho, eu não tenho muito mais tempo e eu gostaria de que ela pudesse ficar na cidade. Então, a gente está trabalhando junto com o poder público municipal e com o poder público estadual para que ela possa ficar e possa atender mais crianças, adolescentes.
mais pessoas que possam ver na dança algo para melhorar as suas vidas. Eu tenho ido muito por aí. Eu acho que hoje a escola de Paracuru ela tem esse olhar, né? Eu quero que a dança possa fazer algo de bom por pessoas. Não tenho um interesse de tornar essas pessoas profissionais. Isso é um desejo que tem que ser delas, não tem que ser meu. Tá. Eu não. Tanto a escola quanto a companhia não são ainda mantidas pela prefeitura? Não, a gente recebe um apoio da prefeitura, mas ainda é uma escola que pertence a uma OS. Nós somos uma organização social que a gente capta recursos para poder manter a escola. Um desses recursos vem da prefeitura de Paracuru. Entendi, mesmo tendo o nome da cidade. Bom, eu torço muito por vocês, não é? Você detecta ali entre os seus alunos, esses bailarinos, alguém que possa dar continuidade a esse trabalho seu como professor? Você vê algum talento especial para isso? Sim, todo esse trabalho começa com 10 jovens que bateram na minha porta pedindo para que eu ajudasse eles a fundar um grupo de dança. Então, esses 10 jovens, eles ficaram muito tempo com uma companhia de Paracuru, eles eram os professores da escola, porque a gente percebeu que primeiro começou a companhia. E a gente percebeu que ter uma companhia era legal para a cidade, mas que seria melhor que se a gente pudesse trazer crianças, que tudo aquilo que eles estavam aprendendo, eles pudessem repassar. Então, muito cedo eles aprenderam a ser professores. Então, esses 10 jovens, eles estão completamente capacitados, porque durante esses 25 anos, eu fui meio que botando eles em alguns lugares que pudessem contribuir, porque sozinho eu não conseguiria fazer. Então, eles sabem fazer produção, eles dão aula de balé, eles sabem fazer ensaios, eles sabem fazer coreografia, eles sabem fazer todo esse percurso da nossa arte. Então, assim, hoje eu posso ficar mais tranquilo, eu posso apenas olhar de longe o que eles fazem. Agora mesmo a gente vai fazer uma excursão. A gente vai para Portugal e vai para a África. E assim, eles fazem quase que sozinhos. Né? Até ensaiar eles mesmos eles conseguem fazer, porque eles foram criados dessa forma. Essa ida à África tem a ver com o seu trabalho lá em Cabo Verde? Tem um pouco, mas é um outro momento. É um festival que acontece em Cabo Verde, um festival de dança, que eles convidaram a Bienal Internacional de Dança para ser parceira. E a Bienal nos convidou. A gente vai se apresentar lá de 5 a 10 de maio, e depois de 7 a 14 no Porto, em Portugal. Maravilha. Vocês estiveram em São Paulo há pouquíssimo tempo. Sim, nós fizemos um projeto lindo lá com o Sesc, no Sesc Santo Amaro, um teatro belíssimo. Foi uma excelente apresentação. A gente faz um balé que a gente apresentou, vai levar para Cabo Verde, para Portugal agora, que é um balé que fala da gente, fala da cidade. Nossa cidade surge numa vila que foi enterrada pelas dunas. E há uma curiosidade muito grande de saber como é essa vila. E até há bem pouco tempo, nenhuma informação a gente tinha, a gente não sabia nem o lugar correto, o lugar certo que essa vila existia. Em 2016, eu recebo um telefonema de um amigo de Londres, dizendo que tem 11 fotos da sua cidade de 1893, maravilhosas, numa exposição aqui. Você quer ver? E aí ele me manda as fotos, e 2 delas eram dessa vila que a gente não conhecia. E o Jorge Garcia, que é um coreógrafo do Balé da cidade de São Paulo, estava aqui em Paracuru nesse momento, e ele também se contagia com essa história. E ele faz Praia das Almas, que é esse balé que fala do vento, do movimento, que modifica uma memória que a gente não conhece. Que bonito, Flávio. Eu queria passar aqui para você, eu não sei se eu vou falar o nome corretamente, Dash Dornelles. Ele está dizendo sobre em relação a isso que a gente está falando, dessa questão do público, né, podendo ajudar. Ele fala que o Estado precisa entender... A Dagmar Dornelles é uma bailarina gaúcha maravilhosa. Sim. Então ela diz, o Estado precisa entender a importância das ações de arte na qualificação de nossas vidas.
a arte, as florestas, as praças, a beleza e a humanidade do meio urbano. Não é verdade, né? Assim, Obrigado, cara. a gente é muito carente de uma atuação competente daqueles que detêm o poder público, né? Sim. A gente vive... Infelizmente, a arte, por si só, ela não consegue sobreviver sem a ajuda do poder público. Nunca E quando conseguiu. a gente fala em ajuda, Wanderson, às vezes pode parecer uma coisa pequena. O poder público tem o dever, né? Dever. Não acho que é o dever de fazer, porque é a arte que pode contribuir com o meio ambiente, é a arte que pode contribuir com a educação, é a arte que pode contribuir, melhorar os índices de violências que são enormes nesse país. Enormes. E aumentando cada vez mais, né, Flávio? Aumentando cada vez mais. Flávio, existe alguma coisa que você ainda não fez e gostaria de fazer na sua profissão? Muitas, muitas coisas. Mas O quê? agora eu estou querendo ficar mais calminho, sabe? Eu sou avô. E a experiência de ser avô, Wanderson, é uma experiência tão incrível, tão Eu forte. imagino. E tem sido muito forte na minha vida. Então, assim, ultimamente é o que me conduz, é o que me alimenta, é ser avô. Você é avô de menino ou menina? Menino, é um Quantos surfista de anos? 6 anos. 6? 6 anos. É uma idade maravilhosa, né? Flávio, você está querendo ficar quietinho, mas está indo aí para a Europa e África. Não sei até como é que você quer ficar tão quietinho assim. Meu querido, Eu acho que eu vou ficar um velhinho, bem velhinho. É, sempre eu vou ficar fazendo alguma coisa. Eu não sei parar, eu não sei. Eu acho que eu tenho que me acostumar sabe, a ir freando a vida um pouco. Eu tenho pensado nisso. Porque, assim, a minha cabeça é completamente jovem. Eu lido com jovens, eu, né, passo o dia é, com eles. uhum. As minhas trocas cognitivas são feitas com eles. Mas o meu corpo fica velho, então, assim, né, tem essa disparidade e tem um momento que a gente precisa organizar essa relação. Eu acho que você vai saber fazer qualquer coisa no momento certo. Flávio, meu querido, eu queria te agradecer aqui a sua participação no Personas da Dança. É uma história muito rica. Eu tenho o seu currículo, a gente não falou, se falou a metade foi muito, e dessa metade ainda teriam muitos detalhes. Então, assim, você é inspirador, felizes são os bailarinos que estão trabalhando com você, porque realmente estão assim, aprendendo mais das próprias raízes, inclusive, né? Então, parabéns por tudo, obrigado pelas pouquíssimas aulas que eu fiz com você, mas eu agradeço e muito sucesso, tá? E o Jairo está aqui, olha, também mandando palmas para você. Obrigado. Obrigado a você, Wanderson. Parabéns pelo prêmio Unicef Bruno, que eu sei que esse programa recebeu. Obrigado pela iniciativa de mostrar a memória da dança brasileira, que às vezes é tão esquecida. Continua com o trabalho que é maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Muitas palmas para você. Tchau. Um beijo grande. Outro.